Bom dia a todos, estamos aqui retornando então ao Seminário Ágape de Educação Teológica. O curso é Teologia com ênfase na pregação e no ensino. A disciplina é Cristologia, que é exatamente a doutrina de Cristo. O objetivo da nossa disciplina, objetivo específico, é estudar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, identificar as diversas heresias e confrontá-las com o verdadeiro ensino sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Esse, então, é o nosso objetivo, e essa já é a terceira aula. Nós, na aula passada, que foi no semestre passado ainda, nós falamos sobre a pessoa de Cristo e continuamos agora. Nós vamos continuar falando sobre a pessoa de Cristo, parte 2. Vamos dizer assim, porque nós vamos continuar falando sobre os títulos que Cristo recebe, que Jesus recebe, tá? Então, essa é a primeira parte. Um dos títulos cristológicos, dando continuidade, então, nesses títulos, é o título de Senhor. Então, o que significa isso? Senhor, a palavra Senhor no grego é Kyrios. É o segundo mais usado dos títulos de Jesus. Então vejam, Cristo é o primeiro título, Cristo é o primeiro título e é o título mais usado, que significa ungido, como nós já vimos. Porém, o segundo título é Jesus, é Kyrios. Aí na transliteração vai aparecer Curios, mas na verdade o que nós devemos entender que o correto é Kyrios, tá bem? Eu vou pedir aí, por favor, Pastor Manuel, por favor, pode desativar a sua câmera, ok? Por favor. Clica na sua. Isso, tá? Então, pessoal, vamos manter a câmera e o microfone fechado. Então, aqui, Senhor, Kyrios, na transliteração, vai aparecer Curios, tá bem? Mas a pronúncia correta é Kyrios, porque, na verdade, o que aparece como um U para nós é o Y no grego. Então, a melhor transliteração seria Kyrios. Então, Kyrios, ou Senhor, é o segundo título mais usado para Jesus. No Antigo Testamento, temos que o nome de Deus é Yahvé. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje também. Ele é o grande eu sou, o Deus do pacto de Israel. Então, nós vamos ver que o nome ele tem muito a ver com o caráter da pessoa, as características, o ser da pessoa. Então, na verdade, esses títulos, eles representam a questão do caráter de Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus o ungido. Quando nós dizemos Jesus Kyrios, nós estamos dizendo que Jesus é Senhor. Entretanto, essa palavra Senhor no Antigo Testamento, ela se refere ao Pai. Mas nós vamos ver então que no Novo Testamento Jesus recebe também esse título de Senhor. Muito bem, se você der uma olhadinha aí nesse slide, você vai ver, por exemplo, o nome de Deus em hebraico, tá? Que a pronúncia do nome de Deus, na verdade, ela é muito variada. Por quê? O que nós temos aí nessa figura é o tetragrama sagrado. Por que tetra? Porque são 4 letras do alfabeto hebraico. Então, essa primeira letrinha aí, olha só, na verdade, no hebraico nós lemos da direita para a esquerda, por isso que eu coloquei essa seta branca aí acima da palavra. Então, da direita para a esquerda, nós temos as seguintes letras. Yud, então essa parece uma vírgulazinha, né? Mas ela está lá em cima. É o Yod, essa letra Yod no hebraico. Depois vem uma outra letra, tá? Que parece
2 palitos na verticais e um palito na horizontal, apenas para vocês identificarem aí. Essa segunda letra é a palavra rei, tá? H-E-I, mas pronuncia-se re. Depois você tem lá um vave, tá bem? É mais ou menos aquela ideia de um L invertido. E novamente você tem o re, que é aquela ideia então de 2 palitos com uma barra sobre eles, ok? Então essas 4 letras formam o tetragrama sagrado. Por que que nós não sabemos a pronúncia correta do tetragrama sagrado? Porque os judeus ortodoxos, eles não pronunciam o nome de Deus. Então, o que que significa? Quando você lê um texto no hebraico e aparece o tetragrama sagrado, o judeu ele não vai ler. Então, no lugar dessa palavra, desse nome sagrado, né, por isso tetragrama sagrado, eles vão ler Hashem ou Adonai. Hashem significa o nome, em respeito então ao nome de Deus, porque o tetragrama sagrado vai formar, ele forma o nome de Deus. Então, como o judeu não pronuncia o nome de Deus, ele vai, com muito respeito, dizer Hashem, que é o nome, ou Adonai. Adonai no hebraico significa meu Senhor. Muito bem, mas tenta-se várias pronúncias para o tetragrama sagrado. Uma das pronúncias é Jeová, mas Jeová vamos dizer assim, é a menos provável. Por quê? Porque não existe a transliteração de uma letra do alfabeto hebraico correspondente com o nosso J. Existe, por exemplo, o Yud aí, tá? Ele pode ser representado pela letra Y e não pelo J. Então, uma das pronúncias prováveis pode ser, por exemplo, Iavé. Iavé seria uma das pronúncias prováveis. Uma outra é Yehová, é uma outra pronúncia provável. É, Javé, mas Javé já entra com J, que não tem correspondente no português. Então, nós não sabemos pronunciar o tetragrama sagrado. Nós não sabemos pronunciar o nome de Deus, tá bem? Eu prefiro usar Iavé, que eu acho que é o mais simples e pode representar bem aquilo que a tradução ou a transliteração dessas letras do hebraico para o português representaria. Então, Iavé seria uma opção para a tradução para o português. Muito bem. Jesus, em Mateus 5,18, ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus está querendo dizer ali para os seus ouvintes? Porque os seus ouvintes eram judeus, tá bem? Então Jesus, ele se relacionou com os discípulos, que eram todos judeus, ele se relacionou com os fariseus, saduceus, que eram pessoas que conheciam o hebraico. E Jesus, então, conversando ali em Mateus capítulo 5, ele vai dizer sobre a importância das Escrituras. Ele vai dizer isso, porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i. Esse i aí é exatamente esse iud, lá no hebraico. Tá? É essa palavrinha, essa vírgulazinha em cima que eu circulei em branco. Então, Jesus está dizendo, olha, nem a menor letra do hebraico vai ser descartada. Depois ele fala, ou um tio.
Tio, na verdade, aí significa um único ponto. Era um ponto que diferenciava as letras do alfabeto hebraico. Então, ele está dizendo o seguinte, que toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é relevante. Por menor que nós imaginemos que um tema, um versículo, um assunto seja irrelevante, Jesus está dizendo que não, que tudo nas escrituras é importante e por isso que ele vai dizer nem a menor letra do alfabeto hebraico é, vai estar, jamais passará da lei. Então ele está dizendo que a lei aí no texto grego é nomos, porém no hebraico é a Torá, que eu acho que vocês já ouviram falar, ou seja, a lei mosaica. Então, no versículo 17, se vocês deram uma olhadinha, Jesus diz o seguinte, que ele veio para cumprir a lei. E foi exatamente isso que ele fez. Ele está dizendo que ele cumpriu com exatidão a lei, ao ponto de não passar um i ou um tio, um iota ou um único ponto que esteja ali nas letras do alfabeto hebraico. Nada passa, mas ele cumpriu à risca a lei e ele mostra então a relevância da lei no sentido de toda a palavra de Deus para nós nos dias de hoje. Então, apenas para vocês entenderem essa questão do nome de Deus. Muito bem, continuando. Essa palavra, então, Senhor, ainda, falando ainda de Senhor, na Septuaginta, vocês podem até pesquisar, na verdade, é uma tradução que foi feita de todo o texto hebraico do Antigo Testamento, logicamente, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em algumas partes em aramaico. Então, o que acontece? A Septuaginta é uma tradução do texto hebraico de toda a Bíblia hebraica para o grego. Tá? Então, a Septuaginta, ela é muito considerada, essa tradução é muito respeitada, porque foram 70, segundo a tradição, foram 70 rabinos, doutores em hebraico, que fizeram a tradução em hebraico e em grego, que fizeram a tradução, então, de toda a Bíblia hebraica, de todo o Antigo Testamento, para o grego. Por quê? Porque a ideia era dissimular, ou dissimular não, expandir a língua, a Bíblia, não é, do Antigo Testamento também, para o grego. Como é o inglês hoje? O grego era a língua oficial naquela época, em toda aquela região, considerando toda a região de Jerusalém, Judéia, Samaria, Macedônia. Então, tudo era conversado e falado em grego, mas a língua hebraica ela nunca morreu, tanto é que você tem o hebraico atual hoje em Israel. Se você for para Israel, você vai ver os judeus conversando em hebraico, porém a língua o inglês também é uma segunda língua deles. Naquela época era o hebraico e o grego. Muito bem. Então, na Septuaginta, nessa linguagem, nessa tradução do hebraico para o grego, Kyrios é usado para traduzir tanto Yahvé, prestem atenção, que é o tetragrama sagrado, quanto a Adonai, que é meu Senhor. Com isso, o Novo Testamento atribui divindade ao nome de Jesus. Então, aqui é um ponto importante para nós entendermos que, veja, nessa tradução do hebraico para o grego, tá? Kyrios é usado para traduzir tanto Yahvé como Adonai, que significa o quê? Meu Senhor. Então, isso demonstra, é um ponto muito forte para nós continuarmos defendendo essa verdade sobre a divindade do nome de Jesus. Então, vai ser importante isso para nós estudarmos depois em pneumatologia, que é a próxima disciplina, a respeito da divindade do Filho.
Então, na Trindade, nós temos quem? O Pai, que é plenamente Deus, nós temos o Filho, que é plenamente Deus, e nós temos o Espírito Santo, que é plenamente Deus. Então, nós vamos ver que a Bíblia nos dá base sólida a respeito da Trindade, a respeito da divindade de Cristo. Ainda falando desse título chamado de Senhor, né? Jesus, o Senhor. No Novo Testamento, Jesus é Iavé, olha só. Romanos 10 trata disso. Se você comparar com Joel capítulo 2, 32, com a primeira carta de Pedro, comparando ainda com Isaías 8, com Hebreus 1, enfim, a gente vai fazendo essa comparação, a gente vai ver que Senhor é Iavé e que Jesus está muito intimamente relacionado também com a palavra Iavé. Por falar nisso, a palavra Jesus no grego é Iesus. Então, na verdade, é uma palavra composta. Ie significa Ie de Iavé, e sus é de soteria. Soteria no grego é salvação. Então, no próprio nome de Jesus está estampado a sua função ministerial. Ou seja, Jesus significa Iavé salva ou Iavé salvador. Então, é importante nós entendermos isso também. Muito bem. Quanto a Adonai, em Mateus 22, 43 a 45, Hebreus 1, 13, 5, 6, e se nós compararmos ainda com Salmo, nós vamos ver então que aparece essa palavra Adonai. Portanto, o título Kyrios fala da natureza divina de Cristo. Tá bem? Se Kyrios, se Senhor está relacionado com Yahvé, nós não temos dúvida. Então, os teólogos vão dizer o seguinte: Kyrios, Senhor, está falando da natureza divina de Cristo. Então, nós temos numa única pessoa, que é Jesus. No seu nome oficial é Jesus. Então, nesse nome, nós temos, então, a divindade plena do Pai e nós temos também a pessoa. Então, por isso que Jesus, como vocês vão ver, Jesus, na verdade, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele foi plenamente homem. Muito bem. Dando continuidade. Agora vejam, esse termo eu sou, importante também nós darmos uma olhadinha nisso, em termos de títulos cristológicos. Eu sou. No Evangelho de João, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Muita vez, na verdade, Jesus está usando aí metáforas. Então, o que significa dizer? Que ele está afirmando que ele é a passagem, é o caminho, é o plano divino para se chegar ao Pai. Então, quando ele diz eu sou, esse eu sou soa de forma muito forte com o eu sou lá do Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés como eu sou. Muito bem. Então, essas metáforas, eu sou o pão da vida, na verdade, Jesus não é um pão físico, mas é uma metáfora que ele usa quando é, estudarmos figuras de linguagem, a gente vai ver a importância das figuras de linguagem, e aqui Jesus vai usar várias metáforas. Pão da vida é uma metáfora, luz do mundo é outra, a porta das ovelhas, ou seja, ele está dizendo que ele é tudo o que nós precisamos para nos achegarmos ao Pai. Então, ele é o alimento, ele é a luz que nos ilumina, ele é a porta para que as ovelhas possam passar, ele é o bom pastor,
ele é a ressurreição, ele é a vida. Então, Jesus está dizendo, eu sou. Então, o eu sou aqui se revelando. Quando nós estudamos teontologia, que é a doutrina de Deus, na verdade, não tem muito sentido falar sobre o estudo de Deus, porque nós não temos essa capacidade de estudar a Deus. Eu costumo dizer que nós podemos estudar as diversas disciplinas seculares. Por exemplo, dentro da biologia, nós podemos estudar a anatomia de um animal. Pode-se abrir o animal e estudar, por exemplo, o coração, o pulmão, o aparelho circulatório, o aparelho digestivo de um animal. Isso nós podemos fazer como seres humanos, mas nós não podemos fazer isso com Deus. Nós não temos como estudar Deus na sua profundidade. Por isso que nós, aqui nesta terra, como seres mortais, nós nunca vamos atingir um padrão de conhecermos a Deus na sua plenitude. Na verdade, o que acontece então? Deus se revela ao homem. E uma das formas de Deus se revelar é exatamente através do Filho, Jesus. Então, aqui, Jesus está se revelando como o eu sou, como aquele que criou, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito, todo o universo. Então, Jesus, ele vai revelar o Pai a nós. Muito bem. Como filho do homem, o que nós vamos observar? Jesus não somente é o Filho de Deus, tá? É também o Filho do homem. Assim, Filho de Deus fala da natureza divina. Então, veja, Filho de Deus, da natureza divina, ou seja, Jesus foi gerado eternamente do Pai. Veja que a palavra gerar é diferente de criar. Nós somos criaturas de Deus. Jesus foi gerado eternamente do Pai. Isso é uma forma de nós definirmos a divindade de Cristo. Ele foi gerado eternamente do Pai. Isso significa que a partir do momento em que Deus é eterno, Jesus também é eterno. Então, quando a gente ouve ou quando a gente lê na Bíblia Filho de Deus, essa expressão está dizendo, então, que a natureza divina está sendo expressa nessa expressão Filho de Deus. Quando nós encontramos Filho do Homem, estamos falando, então, da sua natureza humana. Por isso que Jesus, ele é numa única pessoa, 100% Deus e 100% homem. Não tem sentido dizer que Jesus é 100, enquanto esteve aqui na Terra, foi 50% Deus e 50% homem. Nós vamos ver que não tem sentido isso, mas numa única pessoa, Deus se expressa, Deus se manifesta como Deus, 100% Deus, com todos os atributos divinos, inclusive onipotência, onisciência, onipresença. Nós temos isso numa única pessoa, que é Jesus. Muito bem. Dando continuidade aqui, então. Bom, aqui na verdade nós terminamos essa primeira parte da aula. E agora nós vamos dar então um intervalo aí de aproximadamente 10 minutos. Como são 9h26, quando for 9h35 minutos, 36 minutos, a gente retorna para a segunda parte da aula. Então, podem tomar uma água, um café e despertar para a segunda parte desta aula.